Boa tarde para você. Mais um caso de assalto termina em morte. Um homem de 33 anos estava no carro com a mulher e a filha pequena quando foi cercado por bandidos e baleado na cabeça. Rodrigo Pimentel tem as informações pra gente e fala da investigação da briga na Gávea. O suspeito das agressões já era conhecido pela violência. Imagens exibidas pelo Fantástico mostram um rapaz numa confusão numa loja de conveniência. O RJ acompanha também a crise na saúde. Funcionários de um centro especializado da UERJ estão com salários atrasados há 4 meses. E donos de vans fazem protesto na frente da sede municipal da Secretaria de Transportes em Botafogo. Desde sábado, as vans não podem mais circular no centro da cidade. E mais, temos o nosso RJ Móvel que está hoje no Recreio dos Bandeirantes com a Suzana Naspolini. Mariana, essa imagem é isso mesmo, um jacaré. Aqui tem outro, ó, quietinho. Agora dá uma olhada aqui pro alto, pra passarela. Veja a situação. Olha aqui, toda esburacada. A madeira, gente, toda podre, solta. Me diz uma coisa, você teria segurança em passar por aqui? Eu não, ainda mais pro jacaré. E olha que perigo. Outro, essas imagens aqui foram feitas no Andaraí. O balão bateu nas varandas de um prédio. Tudo isso e muito mais agora no RJ Primeira Edição. Meio-dia e 3 agora, a gente começa falando sobre a violência em Niterói. Nesse fim de semana teve de tudo. Teve perseguição policial, teve bandido preso, teve gente esfaqueada em assalto, mas o caso mais grave, sem dúvida, foi o de um homem de 33 anos que foi cercado pelos bandidos. Ele estava no carro com a família durante uma tentativa de assalto e foi morto com um tiro na cabeça na frente da mulher e da filha de 7 anos. Veja com a Ana Paula Santos. Olá, boa tarde. Na edição de hoje do RJ, agentes de centros de recuperação de menores no interior começam uma greve por planos de cargos e minorias salariais. Serão mantidas apenas as atividades essenciais, como alimentação, higiene, cuidados médicos com os adolescentes. É um trabalho muito difícil, nós trabalhamos para ressocializar os adolescentes, um trabalho análogo aos servidores da FEAC, trabalho com maiores, e que a gente possa prestar um serviço de excelência para o Estado. Em Campos, a polícia prende assaltantes que fizeram uma mulher refém dentro da casa dela. Bombeiros em Cabo Frio encontram um corpo de jovem que se afogou no mar. Ele era de Minas Gerais e estava na cidade há 2 meses. Policial de Santo Antônio do Pádua morre num acidente de trânsito. Está proibida a pesca da sardinha a partir de hoje. Começou o defeso. O comércio daqui para frente vai ter que trabalhar com o que tem no estoque. No esporte, a façanha do americano na Série B do Carioca, o Cano está na semifinal do segundo turno e o tropeço do Macaé foi goleado em casa, deu apagão na defesa e o Bragantino atropelou. Em Petrópolis, estudantes começam uma campanha do agasalho para ajudar quem precisa. A partir de agora, no RJ Primeira Edição. Olá, obrigada pela sua companhia. A partir de agora, 15 de junho, agora meio-dia e 3 minutos, nós vamos começar com os serviços parados nos centros de recuperação de menores nas unidades aqui do interior do estado do Rio de Janeiro. São unidades do BEGASE e dos CRIADES. Os agentes que trabalham nesses centros, cerca de 2.400 funcionários, começaram hoje uma greve. Eles reivindicam um plano de cargos e minorias salariais e de trabalho. São 9 unidades de recuperação de menores aqui na nossa região. Nas 2 sedes de Campos, só os serviços essenciais estão funcionando. Boa tarde. Preocupação com os maus tratos contra a terceira idade. Uma caminhada em Volta Redonda levou muita gente para as ruas hoje cedo, no Dia Mundial de Combate à Violência contra o Idoso. E esse tipo de maus tratos é crime previsto no Código Civil. Os detalhes ao vivo. Também ao vivo, uma psicóloga dá dicas de como perceber se o parente está sendo vítima de agressões. Os quiosques da Praia do Anil, em Angra dos Reis, estão prontos há mais de 2 anos.
mas nunca entraram em funcionamento. Começou o defeso da sardinha. Nós vamos falar sobre esse assunto ao vivo, direto do litoral. O último dia da Feira do Livro em Resende recebeu a atriz e escritora Elisa Lucinda. 11 lutadores de Volta Redonda vão participar de uma competição muito importante no Kickbox. Um deles vai estar comigo aqui no estúdio. E se o assunto é esporte, teve a 4ª etapa do estadual de kart em Volta Redonda. E a 2ª fase do Campeonato Brasileiro de Motocross em Pati do Alfério. Hoje é Dia Mundial de Combate à Violência contra o Idoso e o Volta Redonda teve uma caminhada para conscientizar sobre o assunto. Vamos ao nosso estúdio na cidade com a Renata Loures para saber mais detalhes. E aí, Renata? Priscila, esse ato serviu para chamar atenção para o aumento de vítimas desse tipo de crime. Só para você ter uma ideia, esse ano em Volta Redonda foram registrados mais de 160 casos de violência contra idosos. Parece que o dia não quer começar nem no tranco. Que segunda-feira é essa, gente? Vontade de ficar em casa, debaixo da coberta só de boa. Pena que a realidade não permite, não é? Vamos à luta então? Faz de conta que tá um dia lindo. Seja bem-vindo ao SPTV. Já estamos na metade de junho. Já tem muito estudante em semana de prova para sair de férias. Mas tem gente vivendo exatamente o inverno. Segundona cinza e fria, é dia de volta às aulas. Professores que estavam em greve fazia mais de 3 meses retornam às salas, mas escolas estaduais ainda não sabem como será a reposição. Ensino musical, projeto prepara professores da rede municipal para a formação de corais. Nas escolas onde tem aula de música, o resultado é visível. Minhas notas eram mais ou menos, melhoraram. Aprendi a tocar guitarra, foi uma mudança na minha vida. Tecnologia a favor do cidadão. Em São Bernardo, o aplicativo ajuda o morador a denunciar problemas em serviços da prefeitura, como varrição, buraco na rua. E uma história inacreditável. Adolescente perde o celular no mar, em Ilhabela, e recupera o aparelho 5 meses depois. Paralisada, mano, não acredito, você fica no troço. Olá, boa tarde pra você. Que é isso, hein, gente? Olha, que cenário desesperador, hein? Pelo menos tem uma chuvinha, né? Tá dando uma aliviada aí na nossa poluição toda, regando as plantas. Capital tá em estado de atenção para baixas temperaturas. Agora faz apenas 14 graus. Sensação térmica é de 11. Essa virada no tempo deixou todo mundo morrendo de frio. Na madrugada chegou a fazer 20 graus, mas quando o dia amanheceu... Doméstica direto todos os dias, por mês, a gente vai fazendo serviço no dia a dia, né? A Ivone é empregada doméstica e fala dos benefícios de trabalhar todos os dias na mesma casa. Antes ela era diarista, mas escolheu ter apenas uma patroa. Trabalhadores como a Ivone agora têm mais direitos com a nova lei sancionada pelo governo federal, que garante, por exemplo, hora de almoço, hora extra, um passo importante para dar garantias a esses profissionais que são uma mão na roda, né, para quem pode pagar pelo serviço. Esse assunto é um dos destaques do Diário TV desta segunda-feira, que tem também. Solidariedade. As doações motivadas pela festa do Divino Espírito Santo que fazem a diferença no dia a dia de muitas instituições. Encontro de Ferromodelismo. Evento no distrito de Sabaúna, em Mogi das Cruzes, atraiu muitos curiosos no fim de semana. Encontro de Food Truck. O estacionamento do shopping de Mogi das Cruzes ficou movimentado com a diversidade da culinária móvel. Está sendo bom, porque a gente está provando variedade que eu nunca tinha visto. Para mim está sendo algo diferente, né? Culinária que também foi destaque em Poá, Festival da Cultura Hispânica, teve música e deu até para aprender a falar um novo idioma. Novidades não faltaram no Festival de Orquídeas em Capetinha, em Mogi das Cruzes. Flores que encantam e apaixonam. Sempre
Tem uma na mesa, na porta da entrada da sala. Olá, boa tarde. Boa tarde. O Diário TV dessa segunda-feira quer dizer que muita gente decide procurar emprego. Começa falando de trabalho, mais especificamente de uma classe que cada vez mais tem os direitos reconhecidos, a dos trabalhadores domésticos. A presidente Dilma Rousseff sancionou no começo do mês a lei que determina, por exemplo, horário de almoço da empregada, hora extra caso faça uma jornada estendida, e aqui na região patrões e empregados encaram as novas regras de forma bem positiva. Para eles, a relação fica bem mais transparente. Fernanda, e aí o Diário TV conversou com uma empregada doméstica que começou como diarista. Ela lembra que direito mesmo era só o dinheiro do dia. E aí, para ter mais segurança, decidiu então ter um emprego fixo. Veja aí na reportagem. Boa tarde, está congelado no Jardim Memorial o corpo de vidro, eterno capitão dos Santos. O ex-jogador bicampeão mundial com a seleção brasileira morreu ontem, aos 82 anos. O Santos Futebol Clube decretou luto de 7 dias. O vento forte de domingo mudou o tempo na região e a ventania causou estragos. Em Praia Grande, na rodovia Padre Manuel da Nóbrega, uma estrutura metálica foi derrubada. Atenção motoristas, o descanso está em novo endereço, com horário ampliado. O Departamento de Trânsito agora tem seu bairro Jambaquara e de 9.000 deve passar para mais de 20.000 o número de atendimentos. O Jornal da Zona desta segunda-feira está só começando. A região está de luto. Zito, ex-volante do Santos e bicampeão pela seleção brasileira, morreu neste domingo. E o repórter Rodrigo Nardelli está no cemitério memorial, onde é velado o corpo do eterno capitão do Santos. Mesmo depois da aposentadoria dos gramados, Zito continuou trabalhando no clube, ajudando a revelar craques como o atacante Neymar. Olá, Rodrigo, os amigos se despedem aí desde cedo. O enterro vai ser no interior? Olá, segundona, 15 de junho de 2015, boa tarde para você. E aí, tudo bem? Meio-dia, 1 minuto, vamos aos destaques desse início de semana. Um acidente dentro de Prudente matou um motociclista e deixou outros feridos. Os dois bateram em um carro que fez uma ultrapassagem proibida. Em Carabá, um homem que atravessava a pé uma rodovia morreu atropelado. E nessa segunda é dia de volta à rotina normal nas escolas estaduais. O repórter Francisco Lopes está em uma delas aqui em Prudente. É que terminou a greve dos professores da rede estadual de ensino. Durante 3 meses eles fizeram greve e voltam hoje para a sala de aula. Para estudantes, tem hoje a lista da primeira chamada do SISU. Para contribuintes, está sendo liberado hoje o primeiro lote da restituição do imposto de renda. No esporte, no clássico regional Azulão e Grêmio Prudente, o resultado surpreendeu. Foi uma noite especial do futebol do Rosa Cruz. E a rodada do Brasileirão foi boa para os grandes times paulistas. A gente mostra os gols para você. Na edição de hoje, nossos repórteres também dão um pulo na rodoviária de Prudente. Lembra que os banheiros não tinham portas? Então a prefeitura disse que resolveria o problema até o fim de semana. Vamos conferir. E a semana começou com o tempo fechadão, né? Mas o domingo foi de tempo bom para quem queria curtir o balneário. E a gente aproveitou para ver também como estava o movimento do balneário de Prudente depois da revitalização. E as regras para os banheiros, será que estão sendo cumpridas? A gente mostra isso tudo e mais agora no SCTV. SCTV começando, a gente vai acertando o relógio de novo, agora meio-dia, 3 minutos. Começamos hoje com uma notícia triste que vem do trânsito. Um rapaz de 25 anos morreu em um acidente de trânsito aqui em Prudente na noite deste domingo. Foi no Jardim Panorâmico. Moradores do bairro reclamam da imprudência dos motoristas pelas ruas do bairro. Oi, muito boa tarde. Boa tarde. A Polícia Federal desarticula uma quadrilha de tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. Aqui na região, suspeitos foram presos e vários veículos apreendidos. A repórter Bruna Luquini acompanha tudo sobre a operação ao vivo, hein? Oi, Bruna, boa tarde. Oi, Eduardo, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, até agora 3 pessoas foram presas. Este homem que você vê aí foi pego em Hortolândia. Ele é considerado o chefe do tráfico de drogas na cidade. Na operação, mais de 10 veículos também foram apreendidos, carros de coleção, carros luxuosos. A gente está em frente à Polícia Federal e mais informações sobre esse caso já já. Veja agora outros destaques nessa edição.
Um policial do Batalhão Especial da PM é baleado em Hortolândia. Ele estava saindo de casa com o filho, quando bandidos fizeram vários disparos de fuzil. Um incêndio destrói um depósito de materiais recicláveis em Vinhedo. Foram mais de 4 horas para controlar as chamas. A prefeitura admite falhas na fiscalização de hotéis no centro de Campinas. Muitos funcionam sem alvará, como o que pegou fogo na semana passada. A cozinha ordem tem extintor nos andares. Eu acho que tem quando o hotel foi fundado. E que tal começar a semana numa fila desse tamanho aí? É o sacrifício que muita gente faz em Piracicaba para tentar uma casa própria. Cheguei 8 horas da noite aqui, junto com meu filho. Você trouxe a barraquinha para proteger ele? Para proteger do frio. Um policial do Batalhão Especial da PM foi baleado ontem em Hortolândia. Ele estava em casa de folga quando foi surpreendido pelos criminosos. Tiro para tudo quanto é lado, disparos de fuzil. A ação de vândalos pela quinta vez. Em menos de 40 dias. É o que aconteceu nesta escola da Prefeitura de Ribeirão Preto. Estamos, assim, frustrados. Porque a gente não tem respaldo nem para trabalhar, nem para atender. TVs modernas, mais leves e mais fáceis de furtar. Aparelhos que estão entre os principais objetos levados por ladrões. Em Franca, eles entram em motel e levam tudo. Caminhão carregado com cana, tomba na pista. Irmãos vão cobrar aluguel de inquilino e são baleados. O que muda com a nova rodoviária de Ribeirão Preto? Aumenta a contratação de seguro para celular. Festa da corrida, prova e integração tem milhares de competidores e, para variar, esse ano se pode. A feira do livro contada pelos jovens. Nem todos os jovens têm a oportunidade de expressar o que realmente pensam sobre determinados lugares, eventos. E o movimento de hoje está nessa edição do Jornal da EPTV que começa agora. Boa tarde. Boa tarde. Aparelhos de televisão modernos, mais finos, leves, viram alvo fácil para os ladrões em Ribeirão Preto. Você vai ver agora que no intervalo de 11 horas, 7 TVs foram roubadas aqui na cidade. Boa tarde. Boa tarde. Uma liminar da Justiça suspende a cassação e mantém no cargo o prefeito de Boa Esperança do Sul, Edson Raminelli. 6.000 estudantes de escolas municipais de Pirassununga ainda não receberam uniformes este ano. Cada 2 meses eu tenho que comprar roupa nova para eles. Os cuidados nos primeiros anos de vida da criança é a 5ª semana do bebê que traz orientações e dicas para os pais. Atletas profissionais e amadores tomam as ruas de São Carlos na 10ª corrida Unicef e os quenianos conquistaram o lugar mais alto do pódio. E na USP, a competição é de robótica, a etapa regional da Olimpíada Brasileira, com estudantes de todo o país. Ao ar livre, São João da Boa Vista ganha cerca de 50 obras em vários pontos da cidade. Deixa o lugar mais vivo, com mais energia, com mais vitalidade. Agora no Jornal da EPTV. Uma segunda-feira de muita incerteza em Boa Esperança do Sul. No fim de semana, o prefeito Edson Raminelli foi cassado pela Câmara de Vereadores. O vice-prefeito chegou a ser empossado ainda no sábado, mas ontem uma liminar da Justiça suspendeu a cassação e manteve Raminelli no cargo. E é para lá que a gente vai com a repórter Lícia Majavac. Lícia, boa tarde. Hoje, como que está o clima aí na cidade? Direto para 46 municípios e 72 canais. No ar. Link Vanguarda. Meio-dia e 1, muito boa tarde. Está começando a semana e a gente está chegando com o Link Vanguarda. Boa tarde, a segunda-feira é de tempo fechado em toda a região. Veja aí, imagem ao vivo de Campo do Jordão. A máxima prevista hoje para a cidade da Serra da Mantiqueira de 16 graus. 2 grandes fábricas da região iniciam hoje o período de férias coletivas. Em São José dos Campos, a medida atinge 1.700 funcionários da GM.
e na LG de Taubaté, mais de 900 trabalhadores. Veja as outras notícias do Link Vanguarda. Um segurança foi morto com golpes de faca na festa de Paraibuna. Segundo a polícia, ele tentava separar uma briga. Prepare seu bolso, o preço da carne subiu. Nessa churrascaria do Aquário foi preciso reajustar os preços. O rodízio subiu R$8 no fim de semana. E o futebol brasileiro está de luto. Morreu neste domingo o jogador Dito, nascido em Roseira e bicampeão do mundo com a seleção. Link Vanguarda. Começa hoje o período de férias coletivas para 1.700 funcionários da GM do São José dos Campos. Claro que isso deixa funcionários e famílias apreensivos. O André Luiz Rosa está em frente à empresa. Oi, André, até quando os funcionários vão ficar em casa? Boa tarde. Olá, segunda-feira, 15 de junho, agora meio-dia e 1 minuto. O Tem Notícias começa agora e denuncia o abuso de servidores públicos da Prefeitura de Sorocaba. Funcionários de vários departamentos são flagrados buscando cestas básicas durante o horário de trabalho. O problema é como muitos servidores chegam até esses locais, usando carros e combustível que não são deles. Até ambulâncias que deveriam socorrer pacientes são usadas para buscar as cestas. Dá uma corridinha. Muitos servidores fazem isso com a aprovação da chefia. Não, conversa com a chefia, vai acabar sendo informada. E depois a de cabeça tá cheia. No esporte tem notícia boa no futsal. O Sorocaba vence Guarapuava e acaba com aquele jejum chato de vitórias na Liga Nacional. Mas também nem dá para relaxar. Hoje a equipe entra em quadra novamente para enfrentar Cascavel. E ainda tem a galera do futebol americano pelos playoffs da Supercopa São Paulo. Jundiaí Ocelot vence Sorocaba Nemesis e avança às quartas de final. Mutirão de limpeza. Voluntários recolhem lixo no rio Jundiaí, em Jundiaí, uma ajuda para preservar um dos principais rios da cidade. E o domingo foi dia de Tem Mais Verde. Projeto da TV Tem, em parceria com a Prefeitura de Votorantim, mudou a paisagem de uma praça no bairro Jataí. Foram cortadas mais de 400 árvores nativas nesta área de 29 mil metros quadrados. Não saia daí, eu tenho notícias, está no ar. Boa tarde. Boa tarde. Nós começamos a edição de hoje com uma história que foi notícia no Brasil todo neste fim de semana. O Jornal Nacional exibiu a reportagem feita pela TV Tem, que mostrou funcionários da Prefeitura de Sorocaba utilizando carros oficiais e até ambulâncias em benefício próprio. É o famoso jeitinho brasileiro, né? Eles desviam do caminho no horário de trabalho para pegar cestas básicas. Boa tarde. Olá, boa tarde para você. O Tem Notícias desta segunda-feira começa com uma história absurda. Um bebê de 1 ano e meio foi esquecido em uma creche de Bitinga, Thaís Andrioli. A criança ficou pelo menos 3 horas trancada no escuro, com fome e com frio, até que a família conseguiu que a diretora abrisse a creche. A mãe diz que a criança está traumatizada. Está com medo até de vir no meu colo. Ela está com medo de mamar para não dormir, ela está com medo de ficar dentro de casa, que fecha as portas. Então ela pegou um certo tipo de trauma de ficar trancada. E de Marília, o destaque é de Gabriela Cardoso. A greve dos servidores chega ao 33º dia. Hoje os grevistas foram até a garagem da prefeitura e impediram que funcionários deixassem o local para trabalhar. E teve motorista dirigindo bêbado em Bauru? Gabriela, a mistura de álcool e direção por pouco não acaba em tragédia. Em Bauru, o motorista embriagado feriu 3 pessoas que trabalhavam numa feira livre. Foi feito o teste de quilômetro, ele acusou 0,96 miligramas de álcool por litro de ar alveolar. E em Agudos, o motorista bêbado atropelou um homem dentro de uma igreja. E no esporte, Demetrio Garcia? Vamos mostrar que os times da nossa região estão muito bem na 4ª divisão do Paulista. Noroeste e Acidense venceram seus jogos. São 3 times do Centro-Oeste Paulista dentro do G4. Hoje é segunda-feira, 15 de junho. O Tem Notícias começa agora.
Semana mostrando que servidores em greve da Prefeitura de Marília fizeram hoje um piquete, ou seja, para impedir o acesso ao trabalho de funcionários que não aderiram ao movimento. Sobre esse assunto, nós vamos então ao vivo ao estúdio do Tem Notícias em Marília conversar com a Gabriela Cardoso, que tem mais informações. Gabriela, onde foi essa ação do sindicato? Boa tarde para você. Boa tarde, Juliano, Suelen, uma boa tarde a todos. Foi no prédio onde funcionam as secretarias de Obras e de Serviços Urbanos. Os grevistas foram para o local e impediram que cerca de 150 funcionários entrassem para o trabalho. Olá, meio-dia, um minutinho, está começando Tem Notícias. O tempo está mudando, hein? Uma frente fria se aproxima, a gente vê aí a imagem ao vivo de Rio Preto, céu com bastante nuvem. Um ventinho frio, a temperatura é de 25 graus. Aqui nos destaques dessa edição. A violência comove Araçatuba e uma multidão se reúne em frente à delegacia logo depois da prisão do rapaz suspeito de matar a jovem Paola Bulgarelli, que estava desaparecida. O suspeito foi encontrado pela polícia militar em Castilho, onde se escondia na casa de parentes. Paola foi morta a pauladas e pode ter sido vítima de abuso sexual. Caminhando próximo ao Rio Baguaçu, ele a agarrou, a estrangulou, abusou sexualmente e depois assassinou com uma paulada na cabeça. Violência nas estradas. O casal morre numa batida na vicinal que liga Poscoranga Valentim Gentil. O carro em que as vítimas estavam se partiu ao meio. Na rodovia Cândido do Brasil, em Miristela, a polícia registra 2 acidentes com caminhões que transportam cana. As batidas foram no mesmo local no fim de semana. 3 homens são presos depois de assaltar uma loja de departamentos em Araçatuba. Com eles foram encontrados armas, um capuz e um rádio na frequência da polícia. Durante essa semana nós vamos falar sobre aposentadoria e hoje você vai saber o que muda nas pensões do INSS com a medida provisória que tenta reduzir os gastos da Previdência Social. Vou ver se aposento agora, dou entrada na aposentadoria e continuo trabalhando ganhando bem a mais, né? Hoje é dia de decisão. Bálsamo e Capão Bonito fazem o primeiro jogo da final da Copa dos Campeões da TVT. Começou o período das floradas dos ipês. Ruas, avenidas ganham mais colorido. É difícil não se encantar com tanta beleza. O Tem Notícias já começou. Olá, boa tarde. Boa tarde para você. Uma multidão se formou em frente à central de flagrantes em Araçatuba ontem à noite, logo depois da prisão do rapaz suspeito de matar a jovem Paola Bulgarelli, de 20 anos. Paola sumiu quando ia para o trabalho. Na última sexta-feira, uma semana depois do desaparecimento, o corpo dela foi encontrado no Rio Baguaçu, com ferimentos na cabeça. A polícia suspeita que ela tenha sido vítima de estupro. Esse crime mexeu muito com a população de Araçatuba e logo depois que a notícia da prisão do rapaz se espalhou, muitas pessoas foram até a delegacia pedir rigor nas investigações e punição para esse culpado. A nossa equipe em Araçatuba está acompanhando esse crime. A Camila Silveira fala ao vivo com a gente sobre esse assunto. Oi, boa tarde, Camila. Boa tarde. Boa tarde, Muniz, Milessa, boa tarde a todos. Olha, aqui em Araçatuba, como vocês disseram, o clima é de tristeza, viu? A violência e a morte da jovem Paola provocaram uma comoção na cidade. Esse era o assunto mais comentado nas redes sociais. E foi pela internet que muita gente ficou sabendo da prisão do suspeito que estava escondido na casa de parentes em Castilho, a 100 quilômetros de Araçatuba. Essas imagens foram feitas ontem à noite em frente à central de flagrantes. Havia famílias, donas de casa, gente que nem conhecia a Paola, mas que se comoveu e ficou horas ali esperando a chegada do suspeito. A PM reforçou o policiamento, mas não houve ocorrências. Esses moradores só foram embora depois que foram informados que o preso seria levado para outra cidade por medida de segurança. Com a prisão desse rapaz, a polícia começa agora a esclarecer esse crime bárbaro. A Poliana Moda fala ao vivo com a gente, direto do plantão policial. Poliana, esse rapaz agiu sozinho, hein? Boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde, segunda-feira, 15 de junho. O dia começou chuvoso em Itapetininga e em outras cidades da região as temperaturas caíram. Além do tempo, vamos falar de um acidente durante o Campeonato Paulista de Motocross em Guarém.
O piloto de 34 anos morreu durante uma manobra. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Pacientes de Tatuí reclamam da falta de médicos no posto de saúde do Jardim Gonzaga. A gente tenta correr para os outros lugares, não tem escapatória. Eles falam, mas lá na sua vila, no seu bairro, não tem médico? Não tem médico. No esporte tem as informações da primeira partida da final da Copa dos Campeões de Futsal da TVT. E mais, vamos conhecer um acervo de discos no interior do estado. A Fonoteca de Sorocaba tem vinil raro. É um acervo que abrange não só a cultura, a curiosidade e épocas distintas da música. E Notícias começa agora. A semana começa com uma notícia triste no esporte. Andressa Bordilo está aqui com a gente na edição do Tem Notícias nesse começo do jornal, né, Andressa? Um piloto de motocross em Guareí faleceu esse fim de semana, não é isso? É isso mesmo, Luciano. O piloto tinha 34 anos, chegou a ser socorrido com vítima. A Luana Eide está no Hospital Regional em Itapetininga para atualizar para a gente qual a situação. Foi o lugar que ele foi encaminhado, né? Luana, o corpo já foi liberado? Boa tarde, Luana. 12:02, você vê imagens ao vivo de Belo Horizonte. A temperatura na capital é de 23 graus agora. Boa tarde a todos. Hoje é segunda-feira, dia 15 de junho. Olá, boa tarde. Começa o cadastramento para quem pretende estudar nas escolas públicas estaduais. A Prefeitura e o Governo do Estado priorizam a matrícula dos alunos em escolas perto de casa. Esse é um dos destaques da NGTV que vai mostrar também o flagrante de um acidente no anel rodoviário de Belo Horizonte. O incêndio destrói uma grande área de vegetação na região metropolitana. Mais de 1.000 livros didáticos novos comprados com dinheiro público são encontrados abandonados. Quais são os equipamentos que podem ajudar você a economizar energia elétrica? O sufoco para os milhares de pedestres que são obrigados a passar pelo centro de Belo Horizonte. A gente encontra muitos camelôs, né? Muitas barracas aqui no passeio. Vai ver também porque é necessária muita persistência para adaptar o corpo aos exercícios físicos. No nosso estúdio, o ator Leopoldo Pacheco conta a história de um diretor de teatro perfeccionista. Uma doente do jeito do papai pensado, essa vai ser uma crise, ela se recusa a aceitar a realidade. E como você pode participar ainda mais do NGTV. Começou hoje, vai até sexta-feira, o cadastramento escolar no ensino público. Devem ser inscritos os estudantes que querem uma vaga em escolas perto de casa, o que é uma comodidade para os pais e também, claro, para os alunos. Imagens de Montes Claros nesta segunda-feira, dia 15 de junho. A temperatura nesse momento está em 27 graus, agora meio-dia e 1 minuto. Uma mulher é assassinada em Grão-Mogol e o suspeito é o marido dela. Desentendimento por causa de um curso de galinhas quase acaba em morte em Itacarambi. Em Montes Claros, joalheria é assaltada e os bandidos chegam a atirar no proprietário. Por pouco ele não ficou ferido. Estava ali, ó. Aí veio com o revólver pra cima de mim aqui. Aí empurrei a porta pra ele aqui. E foi juntando gente. Ele deve ter saído correndo. Começa hoje em todo o estado o cadastramento escolar da rede pública de ensino. E você vai ver também. No Brasileirão, o Cruzeiro vence o Vasco por 3-1. Na Copa José Maria Melo, definidos os times que vão participar das quartas de final. Inaugurado um memorial em homenagem a Antônio Montalvão, homem simples que enfrentou coronéis e criou o município de Montalvânia. E ainda, a partir de hoje, conheça as instituições de Montes Claros que participam da campanha Sou do Bem. O NG InterTV começa agora. Olá, muito boa tarde para você. Boa tarde. Um assalto no centro de Montes Claros deixou a população assustada. Muito assustada. Uma joalheria foi alvo de bandidos e o proprietário, por pouco, não foi atingido por tiros.
Olá, o MGTV, primeira edição, está no ar com imagens da Avenida Tancredo Neves, em Coronel Fabriciano. Agora 12h02. Hoje é segunda-feira, dia 15 de junho. Pelo menos 4 assassinatos envolvendo profissionais da imprensa em nossa região são registrados nos últimos 2 anos. E hoje vamos começar a exibir uma série de reportagens sobre os atentados à liberdade de expressão. E você vai ver também 3 homicídios são registrados no fim de semana. Bandidos assaltam sítio em Timóteo. Polícia Militar completa 240 anos de serviço no estado. E vamos mostrar as comemorações em Governador Valadares. Piloto de moto morre depois de bater em cerca na BR-381 em Governador Valadares. Feirantes registram um aumento de quase 100% no preço de um tradicional hortifruti. Tem o retorno do nosso quadro calendário ao bairro Castro Pires, em Teoflotone. E as notícias são boas para os moradores da Travessa 73. Você vai ver também as notícias do futebol. Cruzeiro entrou em campo este fim de semana e fez bonito. O Atlético se prepara para corrigir os erros antes de enfrentar o Flamengo. E ainda a comemoração dos 50 anos da Diocese Itabira, Coronel Fabriciano. Boa tarde. Boa tarde. Nos últimos 2 anos foram registrados em nossa área de cobertura pelo menos 4 assassinatos envolvendo profissionais ligados à imprensa. Atentados que ferem diretamente a liberdade de expressão. Esta semana vamos exibir 3 reportagens que vão relembrar esses casos. Começando pelo assassinato que ocorreu em março deste ano. 2 tiros a queima-roupa após um assalto mataram um frentista que também era considerado a voz da população do distrito de Chonim de Baixo, em Governador Valadares. O jovem de 25 anos chegou a iniciar o curso de jornalismo e com o emprego sonhava retomar os estudos. Os suspeitos já foram presos, mas para os amigos, só mesmo tempo para superar o trauma da perda. Boa tarde. Pai de aluno fica indignado com a cartilha que a filha de 5 anos recebeu na escola. Você vai saber essa história no MGTV, que vai mostrar também a greve dos técnicos administrativos da UF. Alunos estão tendo de se adaptar à situação. No esporte, a primeira rodada do Campeonato Amador em Uberlândia. Houve muitos gols. E ainda a história de um dos cartões postais de Araguari, agora em livro. Esses são alguns dos destaques dessa edição que começa agora. Temos as imagens ao vivo de Uberlândia, hoje segunda-feira, dia 15 de junho, no MGTV, hoje lá em Uberlândia o céu está claro, com algumas nuvens, a temperatura está em 25 graus, a umidade relativa do ar está em 53%, agora meio-dia. Os técnicos administrativos da UF estão em greve há 15 dias. Mais de 50% dos servidores aderiram ao movimento. Entre as reivindicações estão reajuste de 27%, e a criação de uma data base para a categoria. Os alunos estão tendo que se adaptar a essa situação. Oi, boa tarde para você. Agora meio-dia, 2 minutos, e no MGTV, primeira edição de hoje, você vai ver a imundícia dos córregos que cortam alguns bairros de Juiz de Fora. Ainda bem para você, telespectador, que TV ainda não tem cheiro, porque olha, quem mora perto desses córregos em Juiz de Fora sofre, viu? O córrego ainda recebe muito esgoto, então o cheiro por isso é insuportável. Este lado do córrego está aparentemente limpo só porque os moradores se uniram e fizeram a capina dele. Se não fosse por eles, o córrego todo estaria desse jeito assim, tomado pelo mato alto. E sabe para onde vai essa sujeira toda? Para o Rio Paraibuna. O trem apita e o certo a fazer é parar na linha de segurança. Mas tem gente que conta com a sorte e desrespeita a lei. Resultado, 5 atropelamentos na linha férrea foram registrados neste ano em Juiz de Fora. Mesmo quando o maquinista percebe a possibilidade de um atropelamento, evitar um impacto é quase impossível. Hoje é Dia Mundial de Conscientização da Violência contra os Idosos e a gente entra nessa conversa para falar sobre os direitos de quem tem mais de 60 anos. Tem ainda o aniversário de 120 anos de morte de Minha Chica, que nasceu em São João del Rei e foi beatificada. O MGTV, primeira edição, está no ar.
Com o período de seca, o nível dos córregos da cidade fica mais baixo. A pouca água deixa evidente um problema bem antigo, o mau cheiro e o lixo. Quem vive perto desses locais reclama do problema e também da falta de conscientização dos próprios vizinhos. Olá, agora meio-dia, 2 minutos. Hoje é segunda-feira, 15 de junho. A semana começa com tempo parcialmente nublado, vento intenso na cidade. Nesse momento, os termômetros marcam 26 graus. Confira o que é destaque na edição de hoje. Livros didáticos são encontrados no lixo. Parcerias público-privadas em análise pode tirar do papel projetos de iluminação pública, modernização de escolas e construção do novo centro administrativo. Central de Abastecimento de Minas Gerais, a CEASA, ponto de compra e venda de hortifrutis, será ampliada. A reforma deve incluir mudanças na rede elétrica e instalação de câmaras frias. Preocupação com o corpo e mente. A atividade física ao ar livre ganha cada vez mais adeptos em Uberaba. Tem algum talento para arte? Balé, jazz, canto e violino. Todas essas atividades estão disponíveis gratuitamente em Uberaba. Quase 60 mil pessoas participam de evento que agitou o Parque das Acácias no domingo. Fique com a gente, o MZTV está no ar. Boa tarde. 5 projetos são estudados pela iniciativa privada como potenciais parcerias público-privadas para futuras obras em Uberaba. Entre eles, projeto de iluminação pública, modernização das escolas e construção do novo centro administrativo. A proposta das chamadas CPTs é viabilizar e agilizar a execução dessas obras. Olá, boa tarde. Boa tarde. Veja na MZTV a primeira edição desta segunda-feira, dia 15 de junho. Operação Tempestade Divina é realizada em Divinópolis e 6 pessoas são presas. Encontro empresarial encerrado com noite de homenagens em Araçá. O tema que destaca é inspira boas práticas empresariais e humanas. Esporte, Cruzeiro vence o Vasco no São Januário. O Atlético, que não jogou no fim de semana, se prepara para enfrentar o Flamengo. Em Divinópolis é época de barraquinhas, e no meio da tradição já tem mais de 30 anos. Então a gente vem para divertir, para passear, para curtir, né, para rezar. E essas são imagens ao vivo do Teatro Municipal de Gravatá, em Divinópolis. Hoje a gente fala da conclusão das obras de reforma. A gente abre essa edição do MZTV falando de uma operação realizada pela Polícia Civil em Divinópolis hoje pela manhã. Foram cumpridos vários mandados de prisão e busca e apreensão. Segundo a polícia, entre os suspeitos presos está um dos chefes do tráfico de drogas do bairro Canto 10. Foram apreendidos carros, drogas e armas. Cães farejadores do caminho de Belo Horizonte também ajudaram a encontrar o esconderijo das drogas. A reportagem completa sobre a Operação Tempestade Divina você vê ainda nesta edição da MZTV. Um jovem de 25 anos foi preso suspeito de tráfico de drogas ontem no bairro Pedra Azul, em Araxá. Com ele, a polícia encontrou uma faca e um tablete de maconha. Ele foi levado para a delegacia. Boa tarde. Boa tarde. Lavras está em alerta por causa da suspeita de uma morte provocada pela febre maculosa. Febre maculosa transmitida pelo carrapato estrela. Além dessa morte, um adolescente que está internado também pode ter contraído a doença. Final de semana reflete os acidentes violentos no sul de Minas. Pelo menos 4 pessoas perderam a vida. Como o motorista deste carro que bateu num ônibus em Três Pontas, os veículos pegaram fogo. E essa edição vai mostrar também. Começou o cadastramento escolar para a rede pública. Quem participa tem mais chances de conseguir vaga perto de casa. A luta pela vida de Juninho, de Campos Gerais. O adolescente já viajou para os Estados Unidos, onde deve passar por um transplante de intestino. Saiba nessa edição também quem é o novo técnico do Boa Esporte. E as comemorações dos 120 anos de morte da Beata Inhaxica. Peregrinos de várias cidades foram a Baitendi agradecer pelas graças alcançadas. A gente abre o Jornal da MZTV desta semana com a notícia da morte de um rapaz de 26 anos em Lavras. A suspeita é de febre maculosa, doença transmitida pelo carrapato estrela. A vítima voltou de uma pescaria no Rio Capivari que estaria lotado de carrapatos. Teve febre e chegou a ser atendida na Santa Casa de Misericórdia.
Veja na reportagem de Manuela Borges e Claudemir Camilo. Olá, muito boa tarde, bom início de semana para você. Acompanhe os nossos destaques. Casal de namorados fica ferido em acidente num cruzamento em Vitória. Saiu da UTI e agora está no quarto um jovem atleta que foi baleado dentro de um ônibus. Um crime brutal. Está na cadeia o homem suspeito de matar o sobrinho a pedradas e pauladas. Ele nega o crime. Um fogaréu destrói plantações de cana-de-açúcar no norte do estado. A conta de energia está dando choque. Em um ano subiu mais de 80%. Vitória teve o segundo maior reajuste do país. E o consumidor pode ir se preparando, viu? Tem mais reajuste vindo por aí. Um grande abraço em nome da preservação. Moradores querem evitar a demolição de um casarão histórico em Santa Teresa. E veja também, animais de estimação estão em vantagem nos lares brasileiros. Tem mais cachorros do que crianças. Em cada 10 casos aqui no estado, 7 tem cães de estimação. O quadro A Dica É de hoje vai ensinar como se livrar daquela gordura que fica grudada nas panelas depois de muita fritura. E ainda tem calendário descendo. O que os moradores querem é a retomada da obra da creche de Balneário Ponta da Fruta em Vila Velha. E aí, será que é carimbo verde ou vermelho? Esporte, fé e solidariedade. A corredora Renata tinha o sonho de ler a Bíblia em braille. E o sonho virou realidade no encontro de muita emoção. Tudo isso e muito mais agora no STV Primeira Edição. A gente volta em 1 minuto com todos os detalhes da conta de energia que está super alta. 1 minuto só, a gente já volta. Olá, boa tarde. O seu telejornal da Hora do Almoço está começando e você vai ver nesse dia 15 de junho. Alunos prejudicados por falta de transporte escolar em Muqui. Algumas crianças têm que andar até 4 quilômetros para chegar na escola. Olha só essa estrada, ela fica no interior de Rio Novo do Sul e quem depende dela pede providência. Tem morador aliviado em Cachoeiro. O calendário do STV esteve no bairro Alto Eucalipto e a rua que era de terra agora está asfaltada. Espírito aventureiro, 2 amigos de Itapemirim vão encarar o desafio de quase 2.000 quilômetros sobre 2 rodas. E você vai ver também fim de semana de muita música no Litoral Sul. Bandas e fanfarras participaram do concurso nacional. O STV Primeira Edição está no ar. Uma rua novinha, com asfalto e nada de lama. Esse era o sonho dos moradores do Alto Eucalipto, em Cachoeiro, e virou promessa no calendário do STV. Mas e aí, será que cumpriu? Vamos conferir. Olá, muito boa tarde para você, boa semana. O STV Primeira Edição desta segunda-feira começa agora. Vamos aos destaques. Um incêndio destruiu 2 plantações de cana-de-açúcar aqui em Linhares. Essas plantações pertencem a uma destilaria de álcool. Ainda não se sabe se esse incêndio foi criminoso. E ainda ficou confuso o trânsito na S248 no sábado à tarde, perto da Lagoa Nova, em Linhares. O motorista pediu a ajuda da polícia, mas não conseguiu. Neste fim de semana, um pedófilo foi preso ao tentar marcar um encontro com um adolescente. Os pais do menino foram fundamentais para a prisão desse homem. Ao vivo vamos conversar com um representante do Conselho Tutelar sobre a importância dos pais ficarem de olho nas redes sociais. E você também vai conferir as vagas de emprego disponíveis nos times da nossa região. Fique com a gente, o STV Primeira Edição já está no ar. Grandes plantações de açúcar pegaram fogo aqui em Linhares. Elas pertencem a uma destilaria de álcool. Os bombeiros agora vão investigar se esse incêndio foi criminoso.